Bom, pessoal, estamos aqui para recapitular aqui com vocês o estudo de sábado, domingo e de segunda-feira. E terça-feira. E terça-feira, e fazer de terça. Então a gente vai fazer uma recapitulação rapidinho aqui com vocês do que foi passado esses dias. Por motivos de força maior, né? De força maior, a gente não conseguiu gravar esses dias e a gente não conseguiu gravar antecipadamente. Mas a gente vai fazer esse resumão aqui pra vocês. E é interessante porque se prepara que vai vir conteúdo a mais pra vocês, tá certo? Não, nesse mesmo canal, hein? Exatamente, a gente não ficou sem gravar nada. A gente vai ter uns videozinhos aí pra vocês bem interessantes de como foi nosso final de semana, que foi até por isso que a gente não conseguiu gravar a lição. Mas é isso, pessoal, sem mais delongas, vamos pro vídeo? Bom, a gente vai começar pela tirinha, né? Na tirinha tem uma menina, né? Com os olhos vendados. Com os olhos vendados. E aí ela tá passando de um lado a outro de uma montanha. E ela tá passando por cima de uma ponte com o nome Fé. Então, só pela tirinha a gente já imagina, né? No deserto, a gente conhece, tá estudando, né, o Êxodo, livro de Êxodo. E a gente tá acompanhando a história de Moisés, né, no deserto. No caso, agora a gente vai começar a parte da passagem dos israelitas, junto com Moisés, né, pelo deserto. E aí, toda essa passagem, né, como a gente sabe do desfecho, ela foi totalmente baseada na fé daquelas pessoas, né, dos israelitas, de Moisés. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Aí, os textos base é Êxodo 14 ao 16. Êxodo 14 vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho, né, onde a gente sabe que logo após, né, a 10ª praga, né, o povo foi liberado para ir pro deserto. E aí no meio do caminho, né, eles ficaram meio que encurralados. À frente deles tava o Mar Vermelho, né, eles não tinham como passar. E na parte de trás estavam os soldados, né, de Faraó. E aí eles estavam ali, né, completamente encurralados, sem saída. E digamos que o primeiro ato de fé deles foi eles terem acreditado em Deus de ter saído do Egito, né? Porque foi uma questão até de escolha deles mesmos, né? Eles obedeceram a Deus e sair. Porque era uma vontade de Deus que eles saíssem de lá, mas Deus não poderia obrigar eles a sair, né? Exatamente. E aí o segundo ato de fé, que esse foi o primeiro ato de fé no deserto, né? Eles já livres, foi eles acreditar que Deus tinha o poder de liberar, né, eles ali, meio que eles ainda ficaram um pouquinho, né, com o pé atrás, mas deu certo. Como a gente sabe, né, Moisés, com o poder de Deus, né, ali ele utilizou um cajado e abriu o Mar Vermelho, e assim eles conseguiram fazer a travessia do Mar Vermelho. Quer acrescentar algo? Que foi até aí, né, que depois que eles passaram, né, os hebreus passaram, junto com Moisés, o mar consumiu, né, matou todos os outros soldados que eram de Faraó, né? E aí foi aí que eles ficaram felizes, os hebreus, eles começaram a comemorar e eles começaram a ficar muito felizes porque eles viram que eles tinham sido completamente libertos, né, e se livrado deles, né? Que era uma das piores causas assim que estavam agoniando eles. Exatamente. É uma parte interessante, né? Porque mais uma vez a fé deles foi demonstrada, né? De certa maneira eles agradeceram a Deus por ter livrado eles da morte, né? Que eles morreriam se entrassem no mar, né? E também morreria se os soldados chegassem, né? Porque eles estavam indo justamente com esse intuito de matar eles. E eles atravessaram com os pés secos, né? Com os pés secos eles atravessaram o mar. Tipo, o mar, né? Dividir em duas partes ali, caramba, bicho. Eu fico imaginando os peixes, sem entender nada. As pessoas assim passar assim, os peixes assim, nadando assim, sem entender. Exatamente. Bom, e aí, no capítulo 15, fala sobre o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, né, que era um cântico, digamos que assim, de agradecimento, né, deles, por tudo que aconteceu até aquele momento, né. E aí... E é interessante que é uma das melhores formas, né, deles demonstrar, né? Isso. É através da adoração. E aí, finaliza, né, com as águas amargas que se tornam doces. E aí depois vocês leem com calma esses 2 versículos, e capítulos no caso. E aí o capítulo 16, que é o último capítulo, fala sobre Deus manda o maná. Como a gente sabe,
o maná foi um alimento que Deus enviou diretamente do céu para o povo de Israel, né? Para eles se manterem ali vivos, né? Se alimentando e tudo mais. Deus mandou água manter, né? e alimento. E uma parte interessante que a gente pode constatar, até mesmo nesse capítulo, é que aqui diz, no capítulo 16, versículo 5. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Ou seja, no 6º dia, que é o dia da preparação, eles teriam que pegar o quê? O dobro. E isso foi mais um ato de fé também, né? Como na tirinha, né? Um ato de fé que eles teriam que ter, né? Eles teriam que, na sexta-feira, pegar o dobro, sendo que, talvez na cabeça deles, né? Eles acreditariam que poderiam ficar o quê? Estragado, né? E tudo mais. Só que aí Deus estava falando que era para eles fazerem isso diretamente, que ele ia o quê? Manter o alimento fresco e eles iam se alimentar como se eles tivessem colhido no mesmo dia, né? E aí vocês depois leem direitinho esse capítulo, que é muito interessante ele, né? E ele já é um capítulo que fala de um mandamento que só vai ser falado 4 capítulos à frente. Aí fala também das cordonizes, né? Que o povo queria comer carne. E aí Deus foi o quê? Mandou carne. O povo foi mimado também. E aí fala, né, sobre o povo que recolheu o maná, que aí muitos não obedeceram, né, esse mandamento, né, isso que Deus falou. E aí foram colher, né, no sábado nem caiu. Não, pera, tu falou o quê? Que o povo recolhe o maná. É que algumas pessoas saíram para recolher, só que aí eles não encontraram, né, o maná, porque não ia cair. Deus tinha falado que era para recolher na sexta-feira o dobro, porque já no 7º dia não ia cair no alimento, né? E aí foram esses 3 capítulos falados, né, na tirinha. E aí a gente vai agora dar uma resumida sobre o dia de domingo, de segunda, e a gente vai partir pro capítulo, no caso, o dia de hoje, que é terça-feira. Já falou? É interessante que no de domingo já fala do milagre ao desespero. E tem uma pergunta bem interessante. Você já acreditou que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas acabou se transformando em um desastre? Pois é, aqui, através dessa pergunta, quem nunca já passou por uma coisa dessa, né? Porque, tipo assim, já teve um momento assim que você tava super preparado para uma viagem e você já tava imaginando como seria a viagem, a roupa que você ia vestir, tudo bem direitinho, bem elaborado. E aí, quando chega na viagem, uma quebra de expectativas enorme. Você completamente, você desanima, assim, facilmente, entendeu? Você fica sem vontade nenhuma de continuar. Tipo, aquela expectativa que você tinha foram completamente, assim, devastadas por algumas coisas que aconteceram lá. Ou até mesmo, tipo, as pessoas que são empreendedores, sei lá, tá planejando abrir uma loja e tá aí com uma expectativa muito alta, né? De que algo bom vai acontecer, que vai dar tudo certo, só que acontece algo que acaba completamente com os planos dela. Então, é algo que tava pra ser um milagre, né, como a viagem, ou... usando um exemplo, né, do texto, né, do milagre ao desespero. Era pra ser um milagre, era pra ser uma viagem boa, uma boa empresa, só que aí acabou se tornando algo um pouco... Sim, porque é como nas duas histórias falam, né? Como tanto a viagem quanto do trabalho do empresário, o plano era perfeito. Mas só que aí foi completamente acabado porque você criou expectativa em algo que não estava 100% certo, se é que entende. E aqui vê que ele conta essa história sobre a questão da viagem, que acaba se transformando em um pesadelo. E ele fala que a vitória, que parecia certa, começa a se transformar em uma catástrofe, que foi o que aconteceu com os israelitas. Eles passaram por algo muito semelhante. E aqui fala que eles testemunharam milagres, presenciaram as pragas que Deus tinha enviado para libertar o povo dele, né, dessa escravidão. E aqui é interessante que fala que eles estavam experimentando, indo para um caminho, né, para um lugar onde emanava mel e leite, né? Um local perfeito, maravilhoso, onde eles iam viver. Só que aí, do nada, as coisas não estavam indo como eles esperavam.
E aqui fala que em vez de alcançar a terra prometida, foi o que aconteceu? Os israelitas se encontravam em pleno deserto, ou seja, um local completamente diferente do que eles imaginavam que eles iriam encontrar a partir do momento que eles saíssem de lá, né, do Egito. Então, com certeza, foi uma quebra enorme de expectativas e na cabeça deles, eu creio, né, que vai falar aqui também, que eles achavam que eles estavam sendo abandonados por Deus. Tipo assim, Deus não estava lá e começaram a reclamar com Moisés. E se reclamava com Moisés, que era o líder, né, que Deus enviou, com certeza eles estavam reclamando com Deus. E é... Tu vê essa parte aqui? Uhum. E é interessante essa parte aqui que fala, né, que com os egípcios atrás deles, eles começaram a questionar se realmente tinham escapado do domínio do faraó ou se logo seriam capturados e levados de volta à escravidão. Gente, Deus tinha libertado eles. E eles começaram a se questionar se eles iriam voltar para lá, por que eles saíram de lá então, porque era sido uma boa escolha, né? Sim, se fosse assim era melhor ter ficado lá e tava perfeito assim, do que passar por esse sofrimento todo, essa alegria do nada desabrochar assim facilmente. Com certeza Sendo que Deus já tinha livrado eles da morte lá no Mar Vermelho com o faraó. E Deus, de dia, ele tinha uma nuvem que assegurava eles para não morrer queimados, sei lá, por causa do sol, na insolação. E à noite uma nuvem de fogo para protegê-los. Ou seja, Deus estava mostrando a presença dele ali diariamente e constantemente com eles. Que estava com eles, que estava protegendo, estava livrando. Só que mesmo assim, as pessoas ainda se questionavam se tinha sido ou não uma boa escolha. E a gente sabe que mais na frente, né, acaba, como a gente conhece a história, né, em vez de passar, sei lá, parece que era 40 dias no deserto, né, eles passaram 40 anos, né, por conta da murmuração. É porque se a gente parar pra pensar, a gente também é assim, entendeu? A gente, tipo, cria uma coisa na nossa cabeça e acha que vai ser do jeito que a gente imagina. E aí, quando não acontece, a gente começa a culpar Deus, culpar as pessoas que estavam à frente junto com a gente. Mas a gente não tem culpa de nada, entendeu? A gente não tem, entendeu? A gente não para pra pensar direitinho que é os planos de Deus, é o caminho que ele tá nos levando. E que é o melhor caminho, entendeu? A ser seguido, que a gente só precisa confiar nele. Mas mesmo assim a gente fica que nem o povo de Israel, fica reclamando, fica dizendo que era melhor ter ficado lá, era melhor ter continuado sendo escravo, sofrendo, sendo machucado, quase perdendo a família. Pra eles era isso, e na nossa cabeça também, muitas vezes era mais fácil estar sofrendo e tudo mais do que estar seguindo o caminho que Deus fez pra gente, um plano que ele traçou pra gente. E tem essa partezinha azul que tá no domingo que diz assim: quando milagres acontecem e a vida está tranquila, acreditar em Deus parece fácil. Parece muito fácil quando as coisas na nossa vida vai bem. Simples, né? Mas aqui fala que, contudo, as dificuldades são essenciais para fortalecer nossa fé, por mais desafiadoras que sejam. A gente precisa parar de achar que quando a gente tá com Deus, a nossa vida vai ser perfeita, as coisas vão ser maravilhosas, ou que quando não forem, Deus não tá com você, Deus não se importa com você, parece que Deus não quer que você seja feliz, parece que não vale a pena seguir esse caminho. Mas, gente, a gente vai passar por coisas difíceis de qualquer lado, mas estando ao lado de Deus, as coisas vão valer muito a pena, porque a gente vai ter Ele na nossa vida. Quando a gente tem Ele na nossa vida, é completamente diferente. E quando a gente tá no mundo, a gente tá completamente sozinho. Mas quando a gente tá com Ele, a gente tem certeza de que a gente tem um Deus que tá cuidando da gente e que sabe de tudo que Ele faz. Entendeu? E mesmo assim, a gente tem que parar de pensar nisso como uma coisa ruim. A gente vai passar por coisas desafiadoras no decorrer da nossa vida. E isso é o que vai fortalecer ainda mais a nossa fé nele. Faz parte. As pessoas acham que... Pegando para esse lado, né, de ser cristão. As pessoas acham que quando a gente se torna cristão, a vida se torna mil maravilhas. Só que ser cristão não é fácil. Porque, primeiro, você sabe exatamente o que Deus quer. Então você sabe do certo e do errado. E aí você fica numa batalha entre a carne e o espírito, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você vai estar lutando entre o seu desejo, o que você quer, o que a sua carne quer que você faça, e o que você sabe que Deus quer o que Deus deseja para sua vida. Então é uma luta constante. E aí tem muitos cristãos que não têm uma vida tão boa assim. E as pessoas sempre questionam, né? Se é cristão, por que a vida porque tem uma vida com tanto sofrimento, com isso, com aquilo?
Mas é assim, é normal, é a vida. E principalmente... Enquanto a gente estiver aqui... vai ser assim. Não tem pra onde correr. É claro que tem cristãos que têm uma vida... Pode ser até uma vida financeira melhor, uma condição financeira melhor, uma vida mais plena, mais saudável e tudo mais. Só que nem todos são assim. E vai são passar casos e casos. E de certa forma vai passar por desafios também. Ele não vai estar Exatamente. incerto disso não, só porque ele tem dinheiro, só porque ele tem uma vida mais saudável. Não, minha vai. gente. Isso não vai livrar ele do sofrimento, das aflições. Porque é como Deus disse, né? No mundo tereis aflições, Jesus disse, né? Né? Pois eu venci o mundo. Então, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai passar por coisas desafiadoras, provações, situações complicadas, mas que a gente tenha completa certeza de que o nosso Deus, nosso Pai, já venceu esse mundo, entendeu? E só vai acabar quando Ele voltar e nos buscar. E só para encerrar, né, domingo, que fala sobre essa questão, ele falava que os israelitas, eles pensavam dessa forma, né? As demonstrações anteriores fortaleciam a fé deles, as coisas que Deus fazia, protegia, aquele cuidado todo, era maravilhoso. Mas quando as coisas ficavam assim, mais coisadinhas, mais desafiadoras, eles começavam a se questionar se realmente havia um Deus ali que estava cuidando deles e estava encaminhando eles para o lugar certo, na Terra Prometida, né? E indo para segunda-feira, o tema é abandonados. Então aí a gente já vai ver, né, que as coisas não vão parar por aí, as reclamações, né? E começa já falando, assim que os israelitas saíram do Egito, os problemas começaram. No entanto, a aflição deles não era desconhecida por Deus. Deus, ele sabia que eles já iam sentir assim, iam sentir aflitos, agoniados, ansiosos, questionando sobre tudo, sobre todas as coisas, tanto que antes, né, voltando para a questão de antes do Mar Vermelho ser aberto, né, a questão toda, eles estavam se questionando se realmente era uma boa opção o lugar que Deus encaminhou eles para ficar, né, durante a noite, porque eles achavam que os egípcios iam conseguir pegar eles e tudo mais, eles iam voltar para aquela situação. E voltando aqui para a Bíblia, indo pro capítulo 14, a partir do verso 12, fala quando eles... Cara, esse verso é muito forte, sabe? Porque me deixou chocada. Pode ler, Lia? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Pois seria melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Gente, Deus tinha demonstrado diversas coisas para ele, cuidado, provido tudo. E na cabeça deles era melhor permanecer lá do que morrer no deserto. Eles não estavam com a cabeça no lugar, porque Deus estava cuidando de tudo, Deus estava provendo tudo. Deus estava lá, entendeu? Deus estava lá, Deus estava com Moisés, Deus estava liderando Moisés para que pudesse cuidar do seu povo. Mas mesmo assim, eles se questionavam e ficavam com esse negócio na cabeça deles. E isso é muito pesado, porque a gente leva isso para nossa vida hoje. A gente costuma julgar, né? Como eu sempre vi, que as pessoas, a gente fala assim, a gente tem costume de julgar os personagens bíblicos, mas a gente não para ver a nossa própria vida, o que a gente faz com Deus. Então, muitas vezes a gente faz isso também com Deus. Muitas vezes, não, direto, a gente faz isso com Deus e a gente não para pensar, né, que Deus está ali, Deus está cuidando de tudo. Deus sabe o que é melhor para você, coisas que você não vê, Deus vê, entendeu? Então muitas coisas a gente não vai entender naquele momento, ou talvez nem entenda só quando se encontrar com Ele, mas que você tenha a plena certeza de que Ele está cuidando de tudo. Mas naquela época, os israelitas, eles não estavam com a cabeça, tipo assim, boa, porque eles estavam com medo de serem pegos e retornarem para o lugar de onde eles saíram. Então, tipo assim, não só essa questão toda mexeu com eles, mas teve a questão, né, de que depois que eles saíram, né, foram passados pelo Mar Vermelho, teve aquela questão toda de que eles foram passados no deserto, e foi uma situação muito complicada, mas eu sempre mostrava que estava ali, né, era como o Lia falou sobre a questão da nuvem, a nuvem para eles não morrerem queimados, porque no deserto é muito quente, de manhã e à tarde, e quando era à noite, ele mandava uma de fogo para aquecer o povo dele. Então sempre ele mostrava um milagre. Acontecia esse corpo complicado, mas ele mandava um milagre. E ele dizia, eu estou aqui. Por mais que esteja difícil, eu estou aqui. Então basicamente é isso que segunda-feira fala. E só para destacar aqui,
é que nessa parte que ele fala assim: ainda assim, Deus estava no controle absoluto de todo o plano do êxodo. Ele sabia que o deserto não oferecia sombra durante o dia nem calor à noite. Sabia que não havia água suficiente nem mesmo para algumas pessoas, quanto mais para uma multidão. Sim, sobre essa questão da água também, né? Que eles acharam água, eles estavam ficando sem água e acharam água, só que essa água não era possível eles beber porque ela não estava purificada. E aí Deus purificou ela e eles conseguiram beber essa água. Tipo, Deus sempre estava mostrando ali, né? Que ele estava cuidando deles. E aqui fala, né, que sabia que não havia água suficiente nem mesmo para algumas pessoas, quanto mais para uma multidão. Sabia que o deserto era desprovido de alimento, mas ainda assim guiou os israelitas diretamente para lá, porque ele sabia que ele ia cuidar deles. Deus sabia que estava o plano traçadinho direitinho. Deus é Deus. Exatamente. E tem uma pergunta aqui, que está no Pense, que diz assim: em algum momento Deus já conduziu você por um deserto de dificuldades e desafios? Como ele cuidou de você durante esse período? Eu acho que todo mundo já passou por um deserto, com certeza. E eu acho que assim, passar por isso é bem difícil, porque vamos ser sinceros, não é fácil essas coisas, não é fácil você passar por uma situação assim, desafiadora. Mas com o passar do tempo, por mais que você faça que nem os israelitas questionem e até reclame, depois quando você percebe que Deus está ali, Deus sempre esteve ali e estava cuidando de tudo, você começa a tipo, nossa, como eu fui egoísta, nossa, como eu fui besta, assim, por não ter visto que meu pai estava ali comigo e eu só estava focando no meu sofrimento e não parei para prestar atenção nas coisas boas que estavam acontecendo. Porque coisas boas acontecem nas coisas complicadas também, difíceis da vida que a gente passa, vamos admitir. Mas muitas vezes a gente para focar mais ainda nas situações difíceis e é aí que a gente se afunda, né? Mas quando a gente para ver que há um Deus, uma luz que tá ali com você, te guiando, já era. Bom, e terça-feira, né, para que a gente possa finalizar, fala sobre o deserto. Vou começar? Fala assim: muitos cristãos, ao se depararem com o deserto espiritual, têm a sensação imediata de que Deus os abandonou. No entanto, o que muitas vezes não percebemos é que Ele quer usar esse tempo de provação para se revelar como nosso Redentor e Provedor. Os israelitas vivenciaram exatamente isso ao chegarem ao deserto de Sim, cerca de 6 semanas após a saída do Egito. O alimento acabou e mais uma vez o povo murmurou contra Moisés, dizendo que preferia ter morrido no Egito. Ficar sem comida é sem dúvida um problema sério. Conhecendo o desfecho da história dos israelitas, pode ser difícil nos colocarmos no lugar deles. Mas imagine levar sua família em uma viagem e acabar perdido no meio do nada, sem esperança de ajuda, sem água nem comida. Era de fato uma emergência, porém o que parecia ser uma catástrofe se tornou uma oportunidade para Deus agir. Então, nesses dois parágrafos, mostra dois lados, né? O primeiro, que muitos, né, a se depararem com essa questão de dificuldade, um deserto espiritual, a primeira coisa que eles acham é que Deus abandonou eles, que Deus não está com eles. Só que aí tem um contraste, né? Deus justamente quer usar esse tempo que essa pessoa está passando por isso para demonstrar, né, e para provar, para demonstrar, né, e se revelar a essa pessoa como Redentor, como Salvador, como um Deus que está cuidando dela, apesar do que ela está passando, mas que Ele está ali, está presente, está do seu lado, está cuidando, está te ajudando e procurando a melhor maneira, que Ele sabe qual é a melhor maneira, mas Ele quer te mostrar qual é a melhor maneira de você sair desse deserto junto com Ele, com a ajuda dele. E aí, no segundo parágrafo, né, nos mostra um outro lado também da questão do povo israelita, né? Meio que pra gente se colocar no lugar deles, de alguma maneira, né? Eles saíram com sua família de um lugar que, mesmo eles estavam sendo escravos, ele tinha alimento, tinha comida, mas não tinha paz, não tinha paz. Era chatinho, né? Mas mesmo assim, eles saíram desse lugar e aí eles foram para um deserto onde não tinha alimento, não tinha água, era quente, era frio à noite. Então, só se indo pra morrer, né? Indo pra morte, em direção à morte. E aí, de certa maneira, a gente sempre olha pelo nosso lado, a nossa visão de fora. Só que a gente também tem que olhar a maneira como eles estavam vivendo e vivendo tudo, né? Que era essa questão, né? Deles sair com sua família e ter que
passar alguma necessidade de alguma maneira. Só que aí mostra a questão de Deus, né? Como falou no primeiro parágrafo. Deus queria usar essa situação para se mostrar e para se provar Deus para os israelitas, né? E ele usou de cada oportunidade que ele teve para se mostrar a ele. Quando eles sentiram fome, ele enviou maná, ele enviou cordonizes. Quando eles sentiram sede, ele purificou água. E quando eles sentiram frio, ele mandou uma nuvem de fogo. Quando eles sentiram calor, ele mandou uma nuvem, um redemoinho de nuvem. Mandou nuvem, ele cuidou, ele proveu tudo para o povo. Então, ele fez com que isso tudo acontecesse para ele se mostrar e se provar que ele era o verdadeiro Deus para aquele povo, porque eles conheciam o Deus dos egípcios. E aí Moisés, né, foi levado ao povo e a gente sabe todo o contexto que a gente já estudou, né, nas semanas anteriores. Mas a gente sabe que tudo foi Deus, que Deus estava à frente de tudo, cuidando de tudo, e ele proveu tudo, não deixou que nada faltasse para o povo, né? Quer completar com alguma coisa? Não, pode continuar. E aí diz assim: Moisés acalmou a multidão. Foi então que Deus apresentou seu plano para sustentá-los durante a jornada. O milagre do maná, que aparecia fresco no chão no deserto todas as manhãs. Aí tem uma pergunta: quando enfrentamos dificuldades hoje, como reagimos? Será que, como os israelitas, questionamos se Deus está presente? E aí, como é que você reage? Você é como israelita, você sempre questiona se Deus está presente ali naquele sofrimento, naquela fase, nesse deserto que você está passando. Como é que você reage? E aí continua dizendo assim: infelizmente, muitos de nós ainda baseiam sua fé em Deus nas circunstâncias da sua vida. Se tudo vai bem, acreditamos que o Senhor está conosco, mas se enfrentamos problemas, duvidamos de sua existência ou cuidado. Contudo, Deus não deseja um relacionamento com base em milagres ou em nossa satisfação imediata. Ele quer que confiemos nele, independente das circunstâncias. Eu acho muito interessante essa parte, porque é um fato muito interessante. Realmente, a fé de muitas pessoas é baseada somente naquilo que elas veem, naquilo que elas sentem, e na presença de Deus. Deus está presente em todo momento com a gente, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Só que aí muitas pessoas sempre acreditam que Deus está presente, mas nessa maneira dele demonstrar, como é que eu posso dizer, milagrosamente, que ele está ali. É como se Deus tivesse que provar sempre que ele está com essa pessoa. Só que fé, como diz lá em Hebreus 11, fé é aquilo, é o que não vemos, mas a certeza, não, como é? Como tu falou? Eu acho que eu tô coisando o texto. Hebreus 11 disse que a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas... E esperamos. Naquilo que não vemos, mas esperamos. Então, assim como a gente viu na tirinha, né? A menina estava vendada, passando de um lado a outro, de um penhasco, de um abismo, mas ela passou por cima de uma ponte com fé. Então, ela carregava em si, ela tinha certeza que ela ia conseguir passar, porque ela tinha fé. Então, da mesma forma, a vida dos cristãos tem que ter. Mesmo que Deus, você não sinta Deus ali em todo momento, mas saber que Ele está com Ele, tenha fé disso. Porque você não está mais no deserto como os israelitas, passando ali 40 anos ali no deserto, né? Você não precisa que Deus te mande sempre maná, ou sempre água, ou que uma nuvem de dia e maná à noite. Você não precisa mais disso, mas você tem que ter fé. E você tem que alimentar essa fé, porque vai chegar momentos que você vai precisar muito da sua fé. Não só para você mesmo, mas para que você possa alcançar outras pessoas por meio da sua fé. Daquilo que você acredita, de coisas que você tem que falar e demonstrar que já aconteceu com você, que você conseguiu passar porque você tinha fé. Então, que você possa fortalecer sempre a sua fé, não só naquilo que você vê, mas naquilo que você sabe aqui, que Deus está sempre com você. E diz assim, segue dizendo assim: a boa notícia é que Deus não se ofende com nossas queixas.
Ele entende nossa fé vacilante e está sempre pronto para nos ouvir, assim como ouviu os clamores dos israelitas. Seu objetivo é fortalecer nossa confiança nele, e ele sabe que o deserto é o lugar ideal para isso. Na próxima vez que nos encontrarmos em um deserto, é importante refletir. O que realmente estou buscando aqui? Quero experimentar a presença de Deus ou só encontrar uma forma rápida de sair dessa situação? Deus deseja que experimentemos sua paz e presença, mesmo nos momentos mais difíceis. O deserto pode ser um lugar de transformação, onde aprendemos a depender do Senhor de maneira mais profunda. Muito legal essa parte aqui, né? Do finalzinho do texto, né? A gente tá passando por esse deserto, mas a gente, como foi falou, a gente tem que refletir, né? O que a gente tá buscando aqui para sair desse deserto? A gente só quer o quê? A presença de Deus? Ou a gente quer só encontrar uma maneira rápida de passar por essa situação? O que é que eu quero? Eu quero realmente viver com Deus, ver que Ele tá aqui comigo? Ou eu só quero resolver o meu problema e sair rapidinho dessa situação, né? Eu acho muito interessante essa parte do deserto, que é um local de transformação, que é ali onde você se transforma. Porque se tudo for flores, for coisas maravilhosas, a gente com certeza vai viver uma vida vai acabar se esquecendo de certa forma, né? Mas quando a gente passa por essa situação e a gente se permite confiar em Deus, começar a entrar ali, criar um relacionamento, você vê a transformação e o seu relacionamento com Deus ficando ainda mais profundo. Exatamente. Porque as coisas ficam mais profundas quanto mais você for atrás, né? Quanto mais você se interessar, você for atrás, você querer, entendeu? As coisas vão se tornando mais profundas e mais fortes, um laço muito forte, entendeu? Então, quando a gente se permite, não só tipo ficar afundando no deserto ou vai ficar queimando no deserto, se você parar para olhar que há um Deus que está cuidando de todas as coisas, que está ali por você, que mesmo com suas queixas, mesmo com sua fé vacilante, Ele ainda está ali do seu lado, lutando por você, querendo te proteger, querendo dar o maná para você, querendo te proteger do frio, te proteger do calor, querendo te fazer lutar por você, te libertar de todas as coisas ruins, e você aí não quiser não parar para enxergar esse Deus que tá aí do seu lado, aí é complicado, viu? Mas mesmo assim ele te ama e mesmo assim ele espera por você e ele luta por você. E uma parte assim que a gente também tem que olhar é que assim, nem todo mundo precisa passar por um deserto para ter a sua fé fortalecida. Então não ache que para você ter fé em Deus você tem que sempre passar por um deserto ou que você tem que passar dificuldade. Não é isso. Mas esse deserto, ele ajuda de certa maneira a você fortificar a sua fé em Deus, porque é como se fosse uma escadinha. Você vai sempre subindo um degrau de cada vez. Então não ache que você, para ter fé, você tem que sempre passar por um deserto, mas que quando você está no deserto, que você passa por tudo, você aprende a confiar em Deus e você vê que é um lugar de transformação também. E aí você aprende de uma maneira mais prática a depender de Deus e a confiar nele também. E aí tem uma perguntinha aqui do Pense, e eu queria muito que você deixasse aí nos comentários a sua resposta. Em quais situações você sente mais vontade de reclamar? Porque a gente viu aqui, né, que o povo né, de Israel sempre tinha isso de estar reclamando. Quando algo faltava, né? A primeira coisa que eles iam lá é correr com Moisés e reclamavam. Sim, ou até antes de tipo algo acontecer, ele já tava preocupado, já tava jogando a culpa em Moisés. E aí você vai responder, né, essa primeira parte. E aí tem a segunda pergunta. Como você consegue confiar em Deus nesses momentos? Você está vivendo a sua vida. E aí você está reclamando por alguma coisa. Não que seja errado você reclamar. Você pode contar a Deus o porquê de tudo. Você vai falar para Ele. Se alguém te magoou, se acontecer alguma coisa, você vai contar para Ele. A gente tá falando na questão de sempre estar reclamando. Só reclamando. Aqui esse mentalidade. Reclamar, entendeu? E como é que você aprende a confiar em Deus nesses momentos? Você tá sempre reclamando. Como é que você aprende a confiar em Deus? São perguntas que talvez elas têm um ponto central, é claro. Tem um objetivo.
E elas querem te levar a pensar nessa questão, né? E a gente já sabe de como foi que finalizou, como a gente falou, né? A história do povo no deserto, a questão de como a questão de reclamar, né, levou eles a passar mais tempo do que deveria lá. Mas, nossa, eu acho que eu falei muito nessa parte. Mas é isso. Mas no final deu tudo certo, né? É que muitas vezes a gente tem que passar por isso mesmo, pra que a gente finalmente entenda que ele tá ali, entendeu? Mesmo que você tenha que passar por essas situações pra finalmente entender que seu pai tá ali lutando por você. Por mais que você não queira ver, ele tá ali te esperando, tá ali fazendo de tudo por você. Quando você enxergar ele de verdade, você vai ver o quão profundo você pode ter um relacionamento com ele, quão profundo você pode viver com ele. Bom, pessoal, mas é isso. A gente já falou demais, né? Já conversamos muito. Mas espero que vocês tenham entendido. E deixem seus comentários aí no vídeo. E a gente vai estar sempre alerta de olho, olhando. A gente fica muito feliz quando vocês comentam. Muito legal. É verdade, a gente viu uns recentes, a gente ficou muito feliz. E é como eu disse, né? A gente fica mais motivada ainda de continuar e fazer o que a gente faz, né? E é isso, pessoal. Mas nós vamos levar uma pressão ao nosso Deus para que Ele possa abençoar o nosso dia. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para gravar a lição, que cada um possa ter compreendido, ó Pai, que por mais que a gente seja reclamões, né, porque nós reclamamos muito de muitas coisas e até coisas que nem precisa, mas a gente é ser humano e o Senhor sabe que por mais que a gente tenha essa fé vacilante, o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre nos escuta, o Senhor sempre nos compreende e o Senhor sempre está em alerta por cada um de nós. E o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e cuida de tudo, ó Pai. Então, o plano que o Senhor traça, as provações, as dificuldades, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, que a gente coloque em nossas cabeças que através dessas histórias que a gente possa aprender, Senhor, a confiar de verdade no Senhor, por mais que estejamos passando por esse deserto espiritual, por essa situação. Mas a gente tenha fé de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e sabe que o caminho e o plano que o Senhor está traçando para nossas vidas é o melhor, independentemente de qualquer coisa que estejamos passando. Então que possamos colocar isso em nossas mentes, porque o Senhor deixou a Bíblia para cada um de nós, para que a gente possa aprender e que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas e não que a gente possa repetir novamente aquilo que está nela. De uma forma ruim, da questão dos israelitas, né? Que eles continuaram reclamando, continuaram fazendo essas coisas, mas que a gente possa finalmente enxergar que há o Senhor nas nossas vidas, o Senhor está cuidando de todas as coisas, independentemente de tudo. Então, que a gente possa, Senhor, ser pessoas assim, que o Santo Espírito de Deus possa nos instruir, que a gente possa ouvir atentamente o que o Senhor tem a nos dizer e que a gente realmente possa seguir, Senhor. Então abençoa o nosso dia, a nossa semana, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal, fiquem com Deus, né? E é isso, vocês só se vão estar passando aqui, que eu já esqueci, né? Eu ia falar agora, mas deu tempo. É isso, deixa o seu like, seu comentário e é isso, até a próxima. Tchau, tchau!